Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 6. Nós iremos ler apenas os 2 primeiros versículos. Também quero. Todos encontraram, amém? Caso você não tenha encontrado, está logo aqui na telinha. Para não deixar as nossas irmãs ali de pé sozinhas, eu convido você a ficar de pé junto com elas. Vamos ser educadinhos. Só para as irmãs não ficar sozinhas, né? Diz assim, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Então disse o Senhor a Josué, o 2 novamente: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Senhor, aqui está a tua palavra. Peço que o Senhor venha revelando a cada um através da minha vida. O Senhor sabe que nada tenho, nada sou, se não for o Senhor em minha vida. Então, usa-me, e eu peço nessa hora que a mente de cada um, o coração esteja cativo à tua voz, ao teu querer, à tua vontade. E nós cremos na presença do doce e bom Santo Espírito. Então, faça, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Podeis assentar? Essa manhã eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre uma palavra pequena, porém de tremenda importância na vida do homem. Visão. E a pergunta que não quer calar essa manhã é: como andam os teus olhos? Seus olhos estão bons? Seus olhinhos estão enxergando tudo aquilo de bom? Ou seus olhinhos estão meio xoxo? Você está daquele assim que está precisando aumentar o grau? Dando aquela baixadinha assim no olho. Essa semana eu vi alguém fazer isso e eu lembrei até essa madrugada, quando eu estava lendo um pouco, eu lembrei disso, que existem coisas que, quando a visão não está boa, ou a gente aperta o olho ou a gente distancia, né? Já viu? Quando a pessoa pega assim e dá aquela, né? Ou às vezes de longe você vê a pessoa dando aquela encarada para ver se, né, quem está ali. Mas, se você está aqui essa manhã é porque o Senhor quer sarar a tua visão, amém? E eu creio que você permitindo, Ele é o mais interessado a fazer você enxergar tudo aquilo que um dia Ele conquistou na cruz do Calvário por você. Primeira coisa que eu quero trazer em sua memória é que você precisa entender de uma vez por todas que não existe guerra nenhuma, batalha nenhuma que é travada na sua vida que você entra como um perdedor. Todas que você pode começar aí ou está passando, você tem que entender que você é mais do que vencedor, estando em Cristo Jesus. Amém? Essa certeza precisa estar em você, porque senão você começa aí a atropelar as coisas, começa a desvirtuar a sua visão, porque você vai começar a enxergar conforme a tua força, né? Ou ao mesmo tempo conforme a tua fraqueza. Então, a primeira dica aí, né, a primeira chave que eu libero para você é: nunca esqueça que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, amém? E uma coisa, se nós olharmos a Bíblia, e se nós olharmos hoje a realidade é uma pessoa que não tem visão, ela não consegue ir para lugar nenhum, né? Não consegue.
não tem um objetivo, atrapalha assim no sonho, atrapalha em tudo, né? Porque você não consegue enxergar, você não consegue andar para canto nenhum. Porém, você precisa, ao mesmo tempo, saber a diferença entre duas palavras, que no caso seria a missão e a visão. Você sabe a diferença? O que é a missão? Toda empresa tem, não tem? Tem uma plaquinha lá que tem lá a missão, a visão, tem os valores também. O que para você é a missão? Vamos lá, vocês sabem que eu gosto de vocês participando. É bom que ajuda a não dormir. Hã? Missão é o quê? Hã? Compromisso? Mas compromisso com o quê? Boa, gostei. É o que você oferece, é o que você tem que fazer. Sua empresa é do quê? Ah, é de chocolate? Qual a sua missão? Fazer chocolate. Sim ou não? Beleza? E a sua visão é o quê? Para que fazer chocolate? Pode sim ajudar. Ajuda. Vamos lá, gente. Precisa saber, porque qual que é a sua missão? Não precisa me responder. Você tem uma missão, não tem? A visão é onde você vai chegar? Tem a ver sim, porém com a missão, né? Nunca esquecer disso. Na realidade, é como que nós iremos cumprir a missão. Nada mais do que isso. Sim, aonde eu vou chegar, baseado na minha missão, né? Estou fazendo chocolate. Como que eu vou fazer? Né? Como um tempo para trás a gente falou, né? A questão de como que você deseja estar daqui 5 anos, como você deseja estar daqui 10 anos. E se você não tem uma missão, se você não tem uma visão, você vai passar o tempo daquele mesmo jeito, né? Ou na pegada do Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida levar, a vida leva eu, né? E aí não chega em canto nenhum. Você vê que passa ano, vira ano. Única hora que, se não cuidar, você para olhar a sua missão e visão é no final do ano, né? Na virada, para ver assim, poxa, fiz isso, não fiz, isso aconteceu, isso não aconteceu. Às vezes faz um planinho ou outro em janeiro, né? Janeiro é o tempo que a gente para, poxa, como que vai ser esse ano? O que eu quero? O que Deus tem para esse ano? O que será que vai acontecer? Né? Então, algo que nós precisamos aí estabelecer em nossa vida é justamente isso, a missão e a visão. Entendendo que a missão não funciona sem visão e a visão você não tem se você não tem missão. Deu para entender, né? Ficou confuso não, né? É igual o ditado que fala, né? Não adianta você ter um vento favorável aí para o seu barquinho se você não sabe para onde você vai. Tá ventando, tá da hora, mas você vai para onde? Certo? Então tá bom. Vamos lá. Se tratando daquilo que nós lemos, relacionado ali à conquista da cidade de Jericó, eu escolhi esses 2 versículos, de repente você fala, poxa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Queridos, uma missão foi dada a Josué quando ele recebeu, né, vamos dizer assim, a continuidade ali de Moisés, né? E ele sabia de tudo que, de certa forma, algumas certezas ele tinha no coração dele. E eu peguei esse versículo, que a primeira coisa que o Senhor fala a Josué é, olha, né? No versículo 2 ali, na resposta, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Sabe o que era legal? Ele olhou e o que tinha Jericó? Ele não tinha nada. Vamos dizer de uma forma concreta, ele não tinha nada. Mas aí você entende o quê? Que a visão, ela está totalmente atrelada ao quê? A sua fé. Não é isso? Porque Josué, ele olhou para Jericó, ali na hora que o Senhor fala com ele, a forma que ele olha é como se ele já houvesse possuído. Tanto o Senhor fala, eu já te dei, Jericó é seu.
Sabe, mais ou menos, sei lá, uma coisa simples, sei lá, Elvis, olha, eu já te dei sua casa, eu já te dei seu carro, já dei sua família. O que cabe a você é o quê? É enxergar. É ter a visão disso. Para quê? Para que você se mova em favor disso. Porque se não for assim, querido, para onde você vai? Lógico que eu estou dando exemplo de coisas materiais, mas nós sabemos que o que de fato nos interessa são as coisas eternas. Se para você a sua prioridade é o céu, se você como alguém que foi encontrado por Jesus está salvo, você entende que a sua casa não é aqui. Você está apenas de passagem. A sua casa é aonde? O céu. Então logo se o céu é a sua casa, a sua visão tem que estar onde? Em como chegar lá. E aí a pergunta é, você tem vivido, você tem enxergado a eternidade? Se não, alguma coisa de errado tem. Por quê, queridos? Nós precisamos entender uma coisa. É igual, né, de repente você fala, poxa, mas eu ouço de todo mundo falando isso, né, falando, pô, eu tenho que cuidar das coisas, mas nós sabemos que a terra, as coisas são, bem dizer, 100% material. Eu preciso de dinheiro para comprar uma roupa, eu preciso de dinheiro para comprar comida, eu preciso de dinheiro para pagar a conta, eu preciso de dinheiro para tudo. Sim ou não? Porém, entretanto, todavia, uma vez estando em Cristo Jesus, você entende que Ele é dono de todas as coisas. E sabe o que é mais legal? Ontem, eu ouvindo um pastor falar, eu falei, uau, cara, que são coisas assim simples que a gente vacila. Você já parou para prestar atenção que tudo aquilo que Deus fala ou libera para você nunca é do tamanho daquilo que você pode conquistar? Você já parou para prestar atenção nisso? Tipo assim, quando Deus coloca um sonho em você, esse sonho é muito maior do que sua cabeça. É aquela coisa, uma coisa bem, eu vou falar uma coisa bem boba. Vamos dizer que você ganha, sei lá, R$6 por dia e Deus está falando que você vai ter uma Ferrari. Com os seus olhos, vamos dizer ali, propriamente dito, você acha que você ganhando R$6 por dia, você vai conseguir andar de Ferrari? Cara, não vai dar. Só que aí o detalhe é o quê? É quem falou. Se você conhece, se você tem uma missão e uma visão, você tem a plena convicção de tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Independente das suas condições, quem faz acontecer não é você, é Ele. Porque a todo tempo que você prestar atenção na Bíblia, você vai perceber que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então tudo aquilo que Ele faz é para que você cada vez seja mais dependente dEle. Então quando, às vezes você está orando, e é legal, até quando você está numa situação que não está muito legal, que você está orando, fala, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser transformado, eu quero ser, esse pastor falou que ele estava orando no culto, ele falando, Senhor, usa a minha vida. E tinha um cara lá, um empresário chapa quente, cara bem mesmo. E ele falando, Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. E ele estava nos Estados Unidos nesse tempo. E ele tinha $100. Ele tinha 40 e a esposa dele tinha 60. E aí Deus fala para ele, faz o seguinte, então, você quer ser usado? Pega esses $100 e dá para aquele milionário ali. Ele falou, falou, vai, $100 para um milionário? Para que eu vou fazer isso? Só que aí está algo que vocês sempre ouvem da gente aqui. Quando você aprende a andar em Cristo Jesus, você entende que você não se move por necessidade, mas sim por propósito. Porque $100 não vai fazer nem coceira no bolso de um milionário. Mas entenda o seguinte, aquele que tem visão, ele não entrega dinheiro, ele entrega semente. Consegue entender isso? Não entrega dinheiro. Porque se você tiver o olho no dinheiro, aquele negócio está feio. Porque você vai se mover na necessidade, você não vai se mover no dinheiro. Porque se olha a condição, é igual quando a gente chega ali nos acertos no início do mês.
Se você for prestar atenção no tanto de conta que você tem para pagar, o dinheiro que você tem, você não é fiel a Cristo. Por quê? Você olha para o dinheiro. Agora, quando você não olha para o dinheiro, você entende que o seu dinheiro é semente, filho, primeira coisa que você faz, fiel a Deus. Se der para pagar, a Deus. Se não der, economiza para nos próximos meses você acertar suas contas. E ele falou que ele entregou. E ele entregou meio que sem saber, né? Ele ficou com vergonha. Ele falou, para piorar ainda, era todo trocado, né? Tudo de 20, né? Não era uma nota só de $100, era tudo de 20. Eu sei que para mim podia ser até de $1, se ele quisesse me dar, já ajudava. Mas ele ficou, né, meio envergonhado. E querido, sabe o que aquela semente foi na vida daquele homem? Ele não sabia, o pastor não sabia, mas aquele milionário, ele estava enfrentando uma das piores fases na vida dele. E quando ele liberou aquela semente, aquele milionário, passado-se coisa de meses, aquele cara voltou na igreja e testificou tudo o que tinha acontecido depois que aquele $100 caiu na mão dele. Porque você precisa entender o seguinte, o outro, alguém pode estar passando por tudo, mas a sua semente tem o poder de curar e de abrir portas na vida do outro. Independente de. Por isso que nós devemos nos mover em fidelidade a Cristo e não em necessidade. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Igual uma vez. Deu vontade de dar uma surra no camarada, mas tão grande, mas não dei. Um irmão não deixou. Vai saber se eu ia apanhar também, né? Nós na rua, comendo numa, acho que era pizzaria ali, sei lá o que era ali. E aí chegou um cara pedindo comida. E família, eu vou falar para você, velho. Tá um negócio aí que eu não consigo negar nada nem ninguém. Comida. E aí eu sei que estava fechando o estabelecimento, mas eu fui pedir para o cara fizesse algo bem gostoso, né? Para aquele cara pudesse comer. Ele falou, cara, o que eu tenho é um macarrão, que dá para fazer um molho e tal. A gente faz uma marmita legal, faça um valor legal. Eu falei, não, então faz, capricha. Né? Coloca um bacon, carrega aí o negócio aí, faz bem da hora. O cara fez, mano, o homem esperando lá fora. Peguei a marmitinha, pô, o maior carinho mesmo. Entreguei na mão do cara. O cara me vira as costas e começa a falar alguma coisa andando. Até aí, tudo bem, né? Não. Quando chega assim na frente, tinha uma caçamba, velho. O cara não pega o negócio e joga lá dentro da caçamba e sai andando? Meu irmão, eu sei que no jeito que eu estava, eu acho que uns 2 passos eu cheguei na caçamba. Eu peguei aquela quentinha e comecei a ir atrás do cara. Eu falei, não, cara, desaforo, velho. Você vai apanhar de macarrão, velho. Aí o irmão, pastor, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Eu falei, pô, mano, não vou fazer isso não, né? O irmão tá aqui, né? Vamos olhar pro irmão, né? Vai que o irmão desvia depois do cacete que eu der nesse peão. Bater de macarrão nele. Mas, né? Glória a Deus, aleluia. Camarada pegou e jogou fora. E por que eu estou falando isso? Porque ali na hora eu me movi, né? Na raiva ali, na ira do que ele fez. Mas eu tinha que entender que a minha semente, ela foi semeada. Agora, o que o cara fez, era problema dele. Eu sei que é triste, né? O cara pegou... Irmã, até eu, na hora que eu vi, me deu vontade de comer. Estava cheiroso, sabe? Cheio de bacon, tinha calabresa, tinha um queijinho por cima. Negócio da hora, cara. E ainda miserável, deu uma Coca-Cola para ele. A Coca ele levou, só deixou o macarrão. Mas, e aí eu também já fui advertido nisso, uma vez que eu estava na peixaria, aí passando uma senhorinha, acho que ela tinha costume de pedir, a mulher foi e pegou uns pedaços de peixe e deu, aí nisso entrou um casal, e o casal falou para a mulher, falou, por que você fica dando as coisas para essa senhora aí? Porque ela pega aqui, ali na frente, ela, tipo, passa embora, né? Aí essa mulher da peixaria, ela falou, mas eu dou o que tem a ver na questão de eu dar, não é o que ela faz ou não, é o que eu estou fazendo. E isso é muito real. Porque, queridos, independente do que fazem ou deixam de fazer com a sua semente, o importante é você semear.
Mas só semeia quem tem visão. Porque quem tem visão, ele não está nem aí com o presente. Ele tem a certeza do futuro. E isso tem que mexer com você, cara. Se a certeza do seu futuro é eternidade, como que você tem se movido para isso? Se não cuida, a boca vai falar uma coisa e a vida vai mostrar outra. Não é? Vai falar, não, eu sou cristão, eu vou para o céu. Mas aí você vai ver o jeito que o camarada vive, a visão dele é totalmente deturpada daquilo que Cristo tem. E deixa eu falar para você, a melhor ou a pior coisa que você fez na sua vida, né, como eu falo, tem oração que você faz e você fala, poxa, cara, não era para eu ter orado. Porque tem umas que bate direto, né? Parece que é ligação direta. Tem umas que você ora, não aconteceu ainda. Mas tem uma que você mal pensa, o negócio já pá! Aí você fala, pô, o que foi assim? Mas quando você escolhe Cristo Jesus, você precisa entender uma coisa. A primeira coisa que tem que estar forte em você é a fé. Porque sem fé, filho, sem chance. Não vai, você não vai para canto nenhum. Porque as coisas do céu, se você tentar enxergar com essa visão nossa aqui, você vai ficar ruim da cabeça. A matemática de Deus, ela é totalmente oposta à nossa. Não é? E é simples, a Bíblia fala que para você ganhar, você tem que fazer o quê? Tem que perder. Olha que matemática doida. A primeira coisa, quando você não tem visão, que alguém tira alguma coisa de você, você fica doidão. Você fala, não é possível, não é possível, não é possível. E irrita, né? Tá igual eu, no macarrão. Mas você precisa se encaixar. Se você quer viver à altura daquilo que Cristo tem para você, você tem que fazer como Josué. Olhar para Jericó, Jericó toda tomada. Mas ele olhar e falar, não, é meu. Se o Senhor me deu, é meu. Como vai acontecer, não pertence a você. Pertence a quem? A Ele. Mas que vai acontecer, vai. Então, o que cabe a você é o quê? Olhar e acreditar no que você não está vendo, mas sabe que vai acontecer porque Deus falou que vai. Ou você escolhe se mover assim, ou você não vai se mover para lugar nenhum. Se você precisar ser daquele que toca para entender que é Jesus, você pode viver uma vida aí de alguns ciclos que de repente você não precisa viver. Então eu te convido a essa manhã a mudar. Valeu. A mudar esse pequeno detalhe aí nos seus olhinhos. E o legal de tudo é que a Bíblia ela nos adverte que os olhos é a candeia do nosso corpo. Se ele tá bom, tá tudo legal. Agora se tiver ruim, tá azedo. Então, eu quero dar aqui para vocês três tipos de visionário, tá? Tem o visionário sonhador, que é o sonhador, vamos dizer assim, não realizado. Ele tem a visão, mas as situações impedem ele de saber o que fazer. Ele fica travado. Ele sabe, mas fica assim, pô, não vai, nem vem, não se move para nada. Porque ele se move o quê? Na circunstância, né? É igual eu conto do açougue, minha mulher querendo comer, eu sabendo que no meu cartão não tinha nada, eu fui para o açougue. Falei, você quer comer? Então ora aí que eu estou indo. E não tinha mesmo, Deus sabe que não tinha. Tanto não tinha que Deus não deixou passar vergonha, colocou alguém lá que comprou a carne para mim. Eu vim com a carne para casa. E com o cartão também, sem nada. Outra coisa, Deus falou para mim no ano de 2011 que eu iria para a África em 2012. Ele me deu uma visão. Condição eu tinha? Nenhuma, nem passaporte. Em 2012, no mês de março, eu estava pisando na África. Então entende-se o quê? É só o eis-me aqui. Se ele chama, ele garante. O problema é que tem pessoas que a visão está tão no ego dele que ele se move dizendo que é Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Ele entra na visão e não vai para lugar nenhum. Consegue entender?
Aí isso se atrela e mistura o quê? Aquilo que a gente fala, quando a pessoa fala assim, eu estou fazendo a obra de Deus, mas o Deus não está na obra faz tempo. E aonde que você enxerga isso? É no fruto. Imagine o seguinte, presta atenção. Você acha que Deus vai te enviar para uma obra para destruir sua família? Então, se você está na obra com a família destruída, o que aconteceu? Alguma coisa desvirtuou no caminho. De repente poderia ser a obra de Deus, mas você começou a fazer do seu jeito e não do jeito dele. Compreende? Porque entende o seguinte, aquilo que Deus tem para nós, se você lermos a Bíblia, sempre vai ser algo que é leve, é suave. As bênçãos do Senhor, de forma alguma, nos traz dores, piorou danos. Tudo aquilo que o Senhor tem para você, às vezes subtrai, mas até subtraindo é somando. Porque Ele não tira nada de você sem trazer um crescimento, sem fazer algo. Ele sempre vai usar você para algo. Mas isso é conforme o que? A sua disposição, a sua visão. Porque se você não tiver, queridos, mais uma vez, você vai ficar como esse sonhador aqui não realizado. Tem a visão, vai viver, vai morrer e nada vai acontecer. Porque para ele era com as condições dele. E com as suas condições, você nunca. Entende uma coisa? Eu vou falar e você vai repetir para essa pessoa do seu lado. Você vai falar assim, olha, a visão de Deus você nunca vai conseguir fazer com a sua força. Fala para esse irmão. Entendeu? Porque ela sempre vai ser muito maior do que você aguenta, do que você pode. Nunca vai caber, o orçamento das coisas de Deus nunca vai caber no seu bolso. Você vai somar, vai somar, vai somar e vai falar, meu Deus do céu, como que isso vai bater? Não vai bater nunca. Não vai. Porque é Ele que faz. E quanto mais, vamos dizer assim, mais embaçada tiver sua visão, vai ser igual o jogo de time sofredor. Aquele que o gol só sai nos 47, 48 do segundo tempo. Sabe? É assim que vai acontecer. Para você entender, porque o que acontece? É legal isso. Em tudo na nossa vida, você já reparou que quando se trata das coisas de Deus, ela começa a vir depois que você para de pôr sua mão? Depois que você para de pôr força, sabe? Você começa a fazer planos, coisas para conquistar aquilo ali, você vê que não vem de jeito nenhum. Aí na hora que você descansa, vem. Que entra também aquilo que no livro de Mateus 6, 33 ali nos assegura, para você buscar primeiro o quê? As coisas de Deus, o reino de Deus e a justiça dele. E as outras coisas vai sendo acrescentada. É igual eu falo, poxa, o homem passa a vida dele todo querendo arrumar, né? Uma varoa, aí fica na bazuca o tempo todo, pô, atira aqui, atira ali. A varoa também na mesma pegada, atirando, pô, nunca dá certo. Aí ele vai para o joelho, vai orar, vai fazer o que Deus tem para ele. Quando ele menos esperar, tem alguém ali já cumprindo o propósito de Cristo com ele. O problema é que sai atirando para tudo quanto é lugar, depois quer culpar Deus nas escolhas erradas que faz. E aí, seu pastor, ele sempre fala, né? Comprou o carvãozão molhado, o que você vai fazer? Abana, bebê. Não adianta virar e falar, incompatibilidade, não está dando certo. Vamos trocar. Vai. Troca, que vai dar também. Igual um tempo, alguns aninhos para trás, estão conversando com um cara e falando, rapaz, eu estou desistindo já no meu casamento. Eu falei, mas por quê, cara? O que está acontecendo? Ah, não dá certo não. A mulher é assim, 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 assim. Eu ouvindo, né? Assim, 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 assim. Assim, assim, assim. Eu virei para ele e falei, aqui. É o seu primeiro casamento? Ele falou, não, pastor, é o quarto. Na hora que ele falou, é o quarto, eu falei, uai, velho. Eu até dei uma risadinha na hora, né? Eu falei desse jeito, eu falei, ô louco, presta atenção aqui comigo.
1, 2, 3, 4. 4. As 4 não prestou e só você prestava? Tem alguma coisa errada nessa matemática, velho. Eu preciso encontrar essas 4. Aí ele deu uma risadinha, né? Eu falei, mano, não é possível, velho. 4 mulheres não prestou, só você que é o garanhão, você que é o cara, você é bom demais, que não dá certo. Eu sei que no final, com muito carinho, eu falei para ele, toma vergonha na sua cara, seja homem e, cara, assume seu BO. Porque senão isso daí não é problema com mulher, isso é safadeza sua. Aí ele, pastor. Aí ele até falou assim, por isso que eu enrolei para falar essas coisas perto de você, que você... Mas não é, pô, imagina aí, 4 mulheres, velho. O abençoado, para não falar outra coisa, nenhuma das 4 prestou, só ele prestou, que ele largou as 4. Coisa errada. E a coisa errada, você falando com ele, era nas 4, não era nele não. E a gente sabe, queridos, quando Deus te dá uma visão, Deus te dá um propósito, Ele não fala hora nenhuma que vai ser fácil. Ele não fala para você hora nenhuma que vai ser assim, ó, rapidinho vai cumprir. Que não vai ter aflição nenhuma, provação nenhuma, nada. Vai ter sim. Sabe por quê? Que tudo que Ele faz na sua vida, você precisa entender, é para a honra e glória do nome dEle. Então, se está tudo certo, você está fazendo conforme o seu querer e a sua vontade, cuidado. Para quê? Para que você não se engrandeça, para que você não tente roubar a glória que não pertence a você. Porque senão, na mesma velocidade que você cresce, você descresce. E aí o legal é que a gente só percebe depois que perde tudo, né? E muitas vezes percebe e o orgulho não te deixa mover. Você ainda fica todo igual o cara. É ela. O problema é ela, não aguento mais aquela mulher. E a pergunta é, né, o que ele fez? O que ele deixou? E a gente sabe que se tratando de Cristo, o amor de Cristo, você precisa entender que é 100% renúncia. Aquele que é encontrado por Jesus, a Elisama já falou isso aqui algumas vezes, o primeiro que é encontrado é o que morre primeiro. No sentido do quê? Abre mão de muitas coisas. Não vai existir casamento, não vai existir relacionamento nenhum na sua vida se você não aprender a renunciar. É como ela falou do pastor, do Luciano Subirá, que ele falou que os flexíveis, bem-aventurado os flexíveis, porque não serão quebrados. E é fato. Presta atenção nos viadutos. Você já teve a impressão de estar no viaduto dentro de algum carro e o carro está assim, ó? Você está em cima do viaduto e você começa, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, esse negócio vai cair. Mas não é. Tem que ter esse sistema de flexibilidade. Porque senão o concretão racha e vai lá embaixo, que é o que já aconteceu em muita ponte. Começa a perder o flexível, um abraço. E assim, é o detalhe, né? A coisa chamada resiliência. Não é isso? Um exemplo bom de resiliência é o quê? A mola. Não é? A mola você faz o quê? Você aperta, você aperta, você aperta. Quanto mais você aperta, depois que você solta, acontece o quê? É a pressão, é a resiliência. O cristão tem que ser desse jeito. É fácil? Quanto mais gente chata tiver do seu lado, mais paciência você tem que ter. Olha que coisa legal. Ou no mínimo perna, para quê? Para sair de perto. Quem sabe é o que foge também, né? Às vezes acha, não, eu sou corajoso, eu fico. O cemitério está cheio de corajoso. É melhor, nessa visão, é melhor um covarde vivo, né? Vocês não acham? É melhor. Eu acho. Mas entenda isso. E dentro da realidade do quê? Do cumprimento do seu propósito. Porque se o seu propósito, gente, vai ser, vamos dizer, sei lá, dei o exemplo do chocolate, né?
De repente você vai começar a ser cercado de pessoas que só falam mal de chocolate, que chocolate não presta, que chocolate é ruim. Até foi o que eu falei para você, que você falou, nossa, que visão legal do cara. Ah, verdade. Ontem eu fui levar as caixas da igreja, né, para assistência técnica. Oi? Não, legal com ironia, né? Na hora que eu cheguei na assistência técnica, o cara olhou as caixas e falou, cara... Ele foi bom, né? A princípio falou, pô, essas caixas são top, né, velho? Aí eu falei, são sim, cara, isso, novinha, né? Bem dizer, tem 3 anos de uso. Ele falou, pô, é mesmo, cara, nova. Aí, depois, seguido disso, ele falou assim, mas tem um porém. Essas caixas são um absurdo para arrumar elas. Aí eu, com o lado positivo da coisa, falei assim, mas tranquilo, quem vai pagar vai ser a Coelba. Aí ele falou, cara, deixa eu falar para você uma coisa. Já passou muitos aqui, já fiz vários relatórios, mas a Coelba ela tem um limite de assistência. E essa sua caixa aqui, ela passa além do limite. Aí ele foi e testou. Colocou a primeira. Vixe. Desse jeito. Não acendeu nada, cara. Vamos para a segunda. Vixe. Tá igualzinha a primeira. Eu nunca vi isso. Às vezes uma acende pelo menos uma luz, sabe? Dá um respiro, as duas. Aí na hora que ele falou esse segundo vixe, aí eu não aguentei, né? Eu tenho o meu lado também feliz da vida. Aí ele soltou o vixe, aí eu segui do vixe dele, ele falou, nossa, não acendeu nada. Eu falei, vixe! Aí ele olhou para mim, eu falei, as outras duas não vai acender também, cara. Aí ele falou, o negócio tá ruim pro seu lado, hein, cara. Aí eu dei uma coçadinha na cabeça, né? Aí ele testou. Legal que depois que ele testou as duas, ele falou, vixe, de novo. Falou, não é que você falou mesmo, cara? Tudo igual. Eu falei pra você, ué. Ele falou, nunca vi isso. Eu falei, porque o negócio lá tava bravo. Foi carregado. Aí ele falou, vamos deixar até quarta-feira, eu te falo. Mas ele falou, uma caixa dessa, aí ele veio, mas tem uma notícia boa. Se for tal placa, ele falou, é melhor que seja ela. Porque é na faixa aí de uns 2.000 e pouco cada. Só a placa. Essa pequena. Se for a outra, ele falou, vixe, não vou nem te falar. O homem estava bom do vixe. Aí ele falou, e o legal é que depois de tudo isso, ele, mas queira Deus, né? É para a igreja, né? Ele falou assim no final, né? Eu até não falei isso, Elisão. Ele falou, mas queira Deus, né? Para a igreja, né? Deus é bom, né? Quem sabe é outra coisa. Aí ele falou assim, se for essa placa que é mais barata, não tem no Brasil. É só no Japão. É só na Yamaha do Japão. E só pode fazer pedido uma vez no mês. E só chega daqui 4, 5 meses, é certo. 4, 5 meses chega. Aí chegando a gente, entrega. Aí eu falei, que legal, tá tranquilo. E por dentro eu estava assim, miserável, né, velho? Eu falei, tá tranquilo, o que não falta, graças a Deus, é tempo. A Coelba não faz mais não, nós vai para a justiça, vai que nós vamos conseguir, nós vamos. Aí ele, é isso aí, assim que eu gosto, positividade. Eu falei, miséria. Desde o início era tudo que, né? Era tudo que ele não tinha. Mas é assim, aí você fala, um cara desse, eu estou falando, lógico, eu não conheço, vamos de uma forma superficial. A visão dele está boa? Está muito não. Lógico que ele tem que ser realista, né? Se tratando do comércio dele, ele tem que ser realista para não criar uma circunstância. Mas tirando daquele ambiente, nunca vai ser bom. Não é? E aí você fala, é só nisso? Não, pô. Eu mesmo conheço pessoa que só puxa para baixo. Você já viu aquele que você fala assim, fazendo não sei o que lá, e fala, mano, você já percebeu que esse negócio é caro, não sei o que lá, belelê, lalala.
Principalmente quando tem alguém que sonha para muito, né, amor? A Elisama mesmo é meio biruta. Os sonhos da Elisama é maior que nós tudo junto. Mas isso é bom, porque significa que não é dela. Oi? Eu sou esse lado do vixe, né, amor? Mas eu não desmotivo, eu só pontuo aquilo que nós precisa correr atrás, né? Se for para a gente correr. Mas de fato, a nossa visão ela precisa estar ajustada a uma coisa chamada reino. Se a sua visão não está no reino dos céus, você vai conseguir enxergar simplesmente como uma galinha. Tá bom? Só aquilo que está ali no seu rodapézinho ali. A galinha, se você jogar uma crequinha aqui para ela e ali na frente você pôr um pouquinho de milho, ela vai comer a crequinha todinha aqui. Até chegar lá, de repente alguém já foi antes e já comeu. Mas ela não enxerga para frente, ela só enxerga assim. Então você tem que cuidar para você não comer o que é de ruim, sendo que a picanha está um pouquinho mais para frente. Então fala aí para o seu irmão, deixa espaço para a picanha. O segundo visionário aí é o desistente. Ele tem visão, mas ele abandona. Sabe por quê? Porque fracassa, porque se frustra. E entende uma coisa, no reino dos céus não existe frustração. Porque você se move naquilo que Cristo libera. E aquilo que Cristo libera, mais uma vez, vai ser sempre maior do que aquilo que você pode, de repente, bancar, fazer, porque é Ele que faz. Então, se a gente olhar mesmo questão de negócios, a maioria dos caras bem-sucedidos, isso se não for todos, faliram já. Os caras faliram várias vezes para depois dar certo. Isso é alguém o quê? De visão. É alguém visionário. Ele sabia a missão dele, igual o tiozinho do... Como é que é? Do frango? KFC, né? O cara foi virar milionário, bilionário com seus quase 80 anos. Fazia frango e vendia nas portas. Hoje é uma das maiores franquias de frango frito no mundo. Aqueles baldes de frango. Tem até o desenho dele, um gordinho com bigodinho, cabelinho branco. O cara é, sei lá, trilionário no fim da vida. Você lê a história dele, o cara fracassou um monte de vezes. O povo chama, você é doido, ninguém vai comprar frango de porta em porta. Quem quer frango? Frango é barato, frango é não sei o quê. Um monte de coisa. Mas ele tinha uma missão e ele tinha uma visão mediante a isso. E ele lutou. Ele continuou. Ele foi resiliente. Muitos nãos, mas continuou até a hora que aconteceu. E tem os perseverantes, que tem uma visão em cima daquilo ali e ele vai embora. Aí eu coloquei aqui, até se tratando de um cara bem conhecido, para os verdadeiros visionários, o mundo imaginário das suas visões é mais real do que a realidade ao seu redor. Aí se tratando do homem que tem fé, a certeza daquilo que ele está vendo é muito maior do que aquilo que ele está vivendo. Por exemplo, um cara chamado Walt Disney. Todo mundo já ouviu falar desse cara, não já? Que adolescente, que criança já não teve o desejo de ir lá na Disney, né? Andar lá, dar um rolê lá com o Mickey, né? Dar um hi-fi lá com o Pateta, sei lá. Dar um pulo lá. Você já viu o tamanho do império que aquele cara construiu? E o início dele, sabe como é que era? Ele sentava num banquinho assim, ó, que tinha numa beirinha de terreno que ele tinha. Ele olhava assim para a montanha e ele falava assim, ó, ali vai ter uma das maiores montanhas russas do mundo, ó. Vai fazer assim, vai fazer assim, fazer assim. Os caras que estavam sentados do lado dele olhavam, acho que olhava para ele, olhava para lá, falando, ih, mano, o cara tá birutinha. Deve ter, né, usado alguma coisa aí que o cara tá vendo coisa. E sabe o que aconteceu? Naquela montanha foi construída uma das maiores montanhas russas. Porque ele entendia a missão dele e ele tinha visão. E entende uma coisa.
Isso daqui é muito sério, muito sério. Deus, ele libera o propósito para você e ele te dá uma visão. Muitas vezes isso, de forma geral, sabe quem que tem que enxergar? É você, cara. Sabe por quê? Porque de repente a pessoa que está do seu lado, ela não vai ter a mesma visão. E ela não tendo a mesma visão, se você não tiver certeza, você começa a andar para trás. E aí você vai viver aquilo que o outro ou os outros têm e não aquilo que Cristo tem para você. E aí você começa a fraquejar, começa a dar ruim e você não sabe por quê. Mas por quê? Porque você está vivendo algo que não é para você viver. Porque o que Deus tinha para você viver, você abandonou. Porque falaram de repente que você não ia conseguir, que não ia dar certo, que ia fraquejar, que ia dar. E aí o que vem? A verdadeira riqueza está na visão dos que sonham e avançam. Você precisa sonhar e você precisa caminhar rumo a isso. É como eu costumo dizer, tem gente doido para ser médico, mas gosta de assistir Netflix, não gosta de ler livro. Sabe quando vai ser médico? Nunca. Nossa, o meu desejo é ser engenheiro. Você está estudando? Não, parei na sexta. Que engenheiro você vai ser? Só se for igual os caras, a casa caiu aí para um pessoal em Salvador, estava pagando 40, 50 mil num diploma, estava sendo médico por diploma, atendendo em um monte de lugar e não tinha estudado nada. Só se for assim. E vai ser até a casa cair, né? Porque caiu, agora está sendo médico dentro do Chilindró. Está lá, na medicina quadrada. Atalho, filho, nunca foi coisa de Deus. Caminho curto, fácil. Se a jornada está muito fácil, filho, dá uma parada, olha a bússola para ver se você não está indo para o lugar errado. Ou de repente está tudo certo, né? É o pedacinho da estrada chamado bonança, né? Descanso, sossego, oásis. Pode ser também. Mas até no oásis o capiroto tenta, né? Atrapalhar. E dentro dessa realidade, caminhando aí para um final, eu quero te ajudar com alguns pontos. Isso é entre visão e missão. Você precisa saber, que senão você mistura. E eu já falei lá atrás o que é um e o que é outro. Então você precisa ter a plena convicção do seu propósito, da sua visão, da sua missão, né? Que é como você vai fazer, como que você vai cumprir. Então você precisa ter isso estabelecido. De repente você fala, pastor, mas algo que já é certo para todos nós é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem. Isso é algo para todos? Sim, para todos nós. Mas todos vão cumprir da mesma forma? É só você olhar para a Bíblia. Tinha lugar que Paulo queria ir, mas não era para Paulo, era para Pedro. Tem lugar que o esquerda vai, que eu não vou. É simples assim. Tem lugar que eu vou, que minha irmã não vai. Por exemplo mesmo, área das escolas, né? Sei lá, da área da direção de escola, sempre foi a área da irmã Neide. Eu não vou. O Senhor, Ele contou com quem? Com ela. Aí você já parou para pensar, com o que Jesus está contando com você? E acredita, gente, tem gente que tem aí 10, 20, 30 anos de igreja e não sabe. Sabe como que você vê que não sabe? Está 10, 20, 30 anos sentado na cadeira da igreja. Faz nada. Às vezes muda de lugar. E às vezes muda com raiva ainda, hein? A gente precisa acordar. A visão precisa ser ajustada.
Porque senão, filho, não vai para lugar nenhum. Lugar nenhum. E você precisa ter esse lindo discernimento aí. E, pastor, mas como que eu faço isso? Um exemplo, de repente aí, vamos para uma missão sua, como homem, de repente como filho, ganhar sua família para Jesus. Aí de repente você está assim, chamando os outros, vamos lá em casa lá, para você orar para minha mãe, pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu papagaio. Mas Deus está contando com quem? Com você, cara. Aí aonde vem a visão? Como que eu vou fazer isso? Porque não adianta, gente. Você está dentro da sua casa. Às vezes você quer ser um missionário, você quer ser um pastor, você quer ser tudo. Sua casa está toda perdida, alguma coisa de errado. Tá. O seu primeiro ministério é a sua casa. Lógico que a gente sabe que dentro de casa vai ter gente também que não quer nada com nada. Sempre vai ter. Aí é escolha. Não é? Você vai falar, vai fazer, vai se desdobrar, vai redobrar de novo, vai virar do avesso, nada. Mas aí, né, deixa na mão de Deus e vai. Ai, Deus, para afirmar o que eu já falei um pouco atrás, você precisa entender que visão, ela é semelhante à sua impressão digital. A sua impressão digital é igual de alguém? É única, não é? Então, a visão que Deus te deu, possa ser que tenha alguém no meio dessa visão. Mas até que ele não fale nada, vai para cima daquilo que ele te deu. Ele usa, ele faz da forma que ele quer, do jeito que ele quer, mas você precisa entender que a visão ela é específica. Ela é para você. Amém? Uma igreja, ela nunca vai ser, eu não vou colocar o nunca não, porque no reino existe uma coisa chamada substituição, igual no futebol. O cara não está rendendo nada, está para baixo, está ruim, o que o cara faz? Troca, né? Aí ele pega um cara que supostamente é para ser melhor do que aquele, nem sempre funciona, né? Mas o intuito é esse, colocar alguém melhor para substituir aquela posição. Por quê? Que eu coloquei aqui, uma igreja, ela não é designada a fazer o que a outra já foi designada a fazer. Você já viu, eu já citei já, aqui na cidade, a esperteza do povo? Abrir um açaí, o que o povo faz? Abre outro açaí. Aí abriu outro açaí, o que o cara faz? Abre outro açaí. E aí você fala, agora vai, né? Vão criar mais coisa. Não, aí abre o quarto açaí. Aí você vai na praça, só tem açaí. Você já viu aquela coisa assim, você não está se movendo. Aí na hora que você pega a visão, você fala, eu vou. Aí na hora que você vai, começa um monte de gente a fazer a mesma coisa. Você já viveu isso? É do quê? Tem um exemplo mesmo que nós já viveu isso aqui. Vocês lembram, alguns vão lembrar, de um movimento que a gente fazia fora da caixa? Lembra? Que era na Praça CM? Não, né? Esse daí nunca lembra de nada. A gente ia para lá, para a praça. Gente, nunca teve nada na praça. A gente ia lá para a praça, eram uns tempos da hora. Às vezes veio já o pessoal lá de Parafuso uma vez fazer bagunça aí com nós. A gente ia só para adorar, velho. Teve uma vez que chegou uns bêbados lá e falou, isso é roda de rock and roll, cola aí. Os caras chapadão lá no meio, no final os caras estavam urrando de tanto chorar. Falando que precisava mudar de vida. Oi? Olha aí, irmã. E nós lá, fazendo. Aí sabe o que começou a acontecer? Era todo sábado. E nós só ficávamos num lugar. Chegamos no horário, tinha igreja lá fazendo.
Teve uma vez que foi uma igreja que até me convidaram para passar lá no meio dos pastores para ver se arrancava os negócios de mim. Acho que eu devia ter ido, viu? Mas foi, pô. Começou. Aí nisso começou a questão de pandemia, esses negócios parou. Vai lá para ver se alguma voltou. Mas você quer ver voltar? Vai um fazer. E, queridos, deixa eu te falar, isso é coisa de quem não tem visão. Porque quem não tem visão, ele sempre vai se mover na ponga do outro. É o jogo de mercado, né? Mercado fala isso, né? Se está dando certo, por que não copiar a estratégia, né? Mas se tratando do reino, o reino ele é expansivo. Se a gente fica fazendo a mesma coisa, a gente não cresce. Por isso que ele levou Paulo para um lugar, ele levou Pedro para outro, ele levou Tiago para outro, João para outro. Ele espalhou. Por quê? É expansão, é crescimento. Se a gente fica jogando igual meu avô tomava uma bronca comigo. Nós morávamos no interior e aí tinha esqueci agora, eu ia falar um laranjal, que feio, pomar que é de laranja. Tinha um pomar, velho, da hora, grandão, gigante. E no meio desses dos pés de laranja, passava-se uns córregos. E meu avô gostava de ir pescar lá. E lá a água era baixinha e era lotada de traíra. Não sei se vocês conhecem, traíra ela morde, né? E é da hora pescar a traíra, que ela gosta do barulho, ela não gosta de quieto. Você pega assim, faz assim na água com a isca. Tuque, tuque. Na hora que você bate, a bicha, uau! E aí, eu era novinho, eu queria ter a sensação do peixe, né? E meu avô já na expertise, o velhinho sentava, batia a varinha, tchau. E eu de longe olhando, né? Eu falava, rapaz, e a minha varinha nada, eu chacoalhava, batia, fazia, nada de vir. O que eu fazia? Ô vô, dava de doido, né? Ô vô, deixa eu falar com o senhor aqui o seguinte, sentava do lado do velho e batia a mim, na hora que batia, uau. Aí, meu avô parava de pegar, só eu pegava e ele mudava. Eu parava de pegar, meu avô começava a pegar do outro lado. O que eu fazia? Ia do lado do velho e saía. Quando ia pescar, meu avô falava, eu vou, mas você não vai não. Aí eu falava, mas por que, vô? Porque você não pega os seus peixes, você quer pegar o meu? Aí eu falava para ele, mas se é seu, vai na sua vara, se está vindo na minha, é minha. Aí ele, não, porque você vai onde eu estou. E tem gente no reino que é assim, gente. Sabe, Jesus, por exemplo, Jesus me dá de presente o Elvis, para eu discipular, para você ver que ninguém fala com o cara. Aí na hora que vê alguém indo, no final do culto, faz uma roda em volta do irmão. Ô irmão, como você, coisa sei o quê? Jesus está te falando tanto, olha, você está... Aí você fala, rapaz, mas que obra de Satanás é essa, que de Jesus não é? E por que eu digo isso? Família, entenda uma coisa, reino é expansão. Se o Elvis foi dado a mim, cara, pede para Jesus te dar alguém. Aí tem um detalhe para quem não tem visão, uma coisa chamada inveja, já ouviu falar? Já ouviu? Minha avó que falava, ó filha, a avó não crê em nada nessas coisas não, mas o negocinho que tem poder, viu? É inveja. E eu vou falar para você, é um negócio lazarento mesmo, viu? Ô negocinho triste, cara. Sua vida não anda e você ainda tenta atrapalhar os outros. É aquele que a graminha dele está crescendo, mas não é o suficiente. E nunca vai ser, e eu entendi isso. Eu vou dar um exemplo. Você já viu aquela, tipo, né, de repente você tem, ou até mesmo você é desse jeito. Deixa eu tomar um golinho aqui que tá ficando bom. Já vou acabar, tá, gente? Depois eu te pago a paçoquinha, viu? Foi combinado, só combinei com ela. Falei que ia acabar, ela... Aquela coisa assim, ó, você vai na casa de alguém, aí quando você chega na casa de alguém, você olha, nossa, que estrutura massa. Aí você vai para casa, aí você trabalha e faz a mesma estrutura lá da casa do cara. Quando o cara vem na sua casa, além da estrutura que você fez, fulano, ficou muito parecido com a minha. Aí esse cara que olhou a sua, que está construída igualzinho,
Aí olha que você colocou um negocinho a mais que o dele não tem. Aí, você já viu essa coisa? Que fica assim? Um disputando com o outro para ver qual que vai ter um negócio melhor. Isso é muito comum em família. Muito comum em família. Sem visão, né? Eu tenho até isso na família do meu pai. Eu tenho uma tia que, mano, ela é bem financeiramente. É bem, sabe uma mulher bem financeiramente? Bem estabilizada, cheio, parece cigano, cheio dos ouros. Casa na praia, carro, troca quando quer, a hora que quer. Pá. Meu pai e minha mãe moravam no porãozinho. Ela não podia sonhar ou saber que minha avó estava dando alguma coisa para o meu pai. Aí você fala, isso existe entre irmão? Não, né, amor? Graças a Deus. E aí ela causava até minha avó ir trocar alguma coisa para ela. Eu tinha uma tia, graças a Deus ela está viva. Uma tia que eu fui neto único até os meus, acho 14, 15 anos. Então eu tinha uma tia que ela trampava também, outra irmã do meu pai, e eu era o único sobrinho dela. Ela me carregava para cima e para baixo. Era roupona, restaurante. Estava dentro de todas com ela. Essa minha outra tia teve filho. Acredite, cara. Eu não sei o que foi, uma vez ela pediu uma carteira que eu tinha. Acho que foi uma carteira. Que minha tia tinha me dado. E ela pediu essa carteira. E o que ela fez? Eu achei que era para o menino dela, alguma coisa assim. Ela foi e armou um esquema de ter zoado a carteira, jogou fora e mostrou para minha tia que a carteira estava no lixo. Ó que desempenho, hein? Tipo novela, né, velho? Trabalhado. E o que aconteceu? Chateou minha tia parou de me dar presente. E quem começou a ganhar presente? O filho dela. Mudou alguma coisa na minha vida? Mudou que eu deixei ganhar presente, mas não mudou em nada. E sempre foi essa busca. Sempre foi essa busca. E nós não entendia. Só que aí você vai crescendo em Cristo Jesus, você começa a entender o seguinte. A visão que Cristo te dá, ela chama muita atenção de quem não tem. E aí o que não tem, ele quer viver aquilo que é para você viver. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai viver. Não vai. Por mais que ele tente, ele não vai chegar em lugar nenhum. E aí é triste, sabe o que é a pessoa ter de tudo e não viver feliz? Alguma coisa está de errado, né? É igual o ditado lá, dinheiro não traz felicidade a ninguém. Mas se você quiser dar o teu para mim, eu vou ficar feliz pra caramba. Imagina, Jesus e dinheiro, combinação perfeita. Tem tudo, não é? Quem tem Jesus tem tudo, não é? Fala aí, se Jesus, Fabiano, e a conta bancária estralando, tá ruim? Oxi, vem comigo, bebê. Tem pecado nenhum. Ó, massa. Mas entende, a felicidade ela não está no dinheiro, ela está na visão. Ela está no propósito. Mas se não está ajustado, filho, sempre vai ser distorcido, vai ser o contrário. E aí é onde entra essa nhaca aí chamada inveja. E se você não cuida, você perde. Tanto que eu coloquei aqui, ó, pois só tem inveja quem não tem visão. Você não tem visão, filho, não tem missão, não tem nada. Aí você não vai para canto nenhum. Aí quando você vê alguém indo, é o que eu falei do Elvis. O Elvis chega para visitar a igreja. Aí eu vou e abraço, começa a caminhar com o cara, né? Aí o irmão lá que nunca fez nada, fala, tá dando certo isso daí. Em vez de ele ir buscar uma alma que está chegando, ele vai na que já tem. Aí começa a dar ruim. Aí começa a entrar uma coisa que a Bíblia nos adverte, chamada as más conversações. Porque aí você começa a trazer uma direção, aí vai ver o irmão que não gosta muito da camisa que você veste, aí já vai começar a falar da camisa para o outro, e não sei o que do outro, e não sei o que, daqui a pouco o Elvis faz o quê?
Perde. Aí foi o quê? Foi o irmão que foi embora? Não, foi o tribulado que levou. Mas um dia ele acerta com Jesus, se Deus quiser. Ai, ai. Outra coisa, dentro dessa, que atrapalha muito, uma coisa que você precisa abrir mão. Alguém que tem visão, ele abre mão das desculpas. Ele nunca vai ter uma desculpa. Ele pode ter um motivo, mas uma desculpa não. Por quê? Porque uma vez que a visão é dada, querido, mais uma vez, você sabe quem deu. E se você sabe quem deu, ele é fiel para cumprir. Então não existe desculpa. A única desculpa que vai ter é se você não quiser que haja um cumprimento. E isso existe, sabia? Tanto existe que o povo de Israel, eles sabiam que existia uma promessa. Existia uma terra prometida. Mas todos quiseram entrar? Não. Porque não entra do jeito que você quer. Existe um padrão. Empresa que é bagunçada, ela vai falir. Ela não prospera. Não é? Imagina, o engenheiro na parte da química, o químico na parte financeira, sei lá, o diretor na produção, né? Um da produção na diretoria. Vai dar bem essa fábrica? Não vai. Vai dar ruim. Bagunça. O reino não é bagunçado. Cada um é chamado com uma visão. A visão é o quê? A sua digital. Por isso que você precisa saber aquilo que você foi chamado para fazer no reino. Senão você vai viver entrando aonde não é para você entrar. E aí o que acontece? Não frutifica. Você começa, imagina, a sua árvore é de maçã. Você está pondo vitamina para banana. Possa ser que uma hora cresça alguma maçãzinha lá. Possa ser que sim, mas ela vai apodrecer. Ela vai ficar igual o pé de manga quando está com bicho. Cai a manga, mas a manga não fica boa de jeito nenhum. Ela sempre fica bichada. Entenda o seguinte, as vitaminas que Deus tem para você é para trazer crescimento e frutificação à sua visão. Agora, se você quer pegar do outro, a vitamina não é a mesma. E aí faz o quê? Fica parado. E aí não tem o equilíbrio, não tem estabilidade, fica nessa, sabe? Ah, quando minha vida melhorar eu vou. Quando as coisas ficar melhor eu faço. Quando vai para canto nenhum. Bote fé. Se você ficar desse jeito, tá ruim. Precisa sarar esses seus olhinhos. Você foi criado. Isso é legal, ó. Dentro da visão, existem-se necessidades, tá? Vamos dizer, dentro de uma visão, da visão que Deus te deu, existe necessidade. O suprimento dessas necessidades, pode ter certeza que Deus vai dar baseado nessa visão. Só que você já viu aquela pessoa que tenta resolver o problema de todo mundo? Tenta suprir as necessidades de todo mundo? Já viu? Consegue? Sempre de repente vai conseguir uma, outra não, a outra mais ou menos, a outra um pouquinho. Você precisa entender que você foi chamado para suprir as necessidades da sua visão. O que for fora dela é para outro. Não adianta você tentar suprir tudo, porque você não vai conseguir. E aí você começa a ficar ruim. Não só com você mesmo, mas aonde você está entrando que não é para entrar. Isso precisa ficar certo dentro de você. Nem todo mundo que chegar, de repente pedindo... Eu vou usar um exemplo um pouco fraco, tá? Mas nem todo mundo que chegar pedindo ajuda a você, é que você vai poder ajudar. De repente é o irmão que está do seu lado. De repente é alguém que você conheça. Não que você vai usar de desculpa, né? Para sair pedindo as coisas para os outros, para fazer para os outros. Você só precisa ajustar a sua visão, para você ficar mais ligado. E aí, para encerrar, abre aí a Bíblia, pode ser a Evelyn aí também, Evelyn, em Tiago 1,17. Amém. Eu vou até ler um antes. Algo que eu não falei, ó. Eu vou ler antes Tiago
1:8. A Bíblia diz assim, ó, em Tiago 1:8, o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O porquê disso que eu coloquei? Porque essa inconstância, ela pode matar a sua visão. Essa questão, sabe, de você ser alguém indeciso, sabe, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Tipo aquela coisa assim, vou trabalhar, não vou, vou, não vou, vou, não vou, o ônibus passa, você fica. Você saiu errado. Né? Todo ônibus tem o seu horário. Você perdeu aquele ali, cara, só depois. E sabe, eu acredito que todo brasileiro é assim, né? Ele, vou trabalhar em tal lugar. A primeira coisa que ele faz é o cálculo. O primeiro ônibus sai que hora? Sai tal hora, eu saio nessa hora assim, aqui, eu vou estar lá no horário. Quando você perde esse ônibus do horário, o que acontece? Você chega atrasado. E muitas vezes você chegando atrasado, o que acontece com o seu emprego? É mandado embora, não é? Ou seja, a indecisão, esse ânimo dobre te faz perder a visão. Então, conserte isso. E para acabar, Tiago 1:17. Pode ficar de pé, em nome de Jesus. Entenda uma coisa. E isso precisa ficar certo em você. A visão que Deus te deu é sua. Então tome conta dela. Amém? Tiago 1:17 diz assim, ó, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O porquê que eu quis concluir com isso daqui? Porque você precisa entender que tudo que Deus te deu é para ser usado. Eu já falei isso, se eu não me engano, foi no domingo anterior, que a única coisa que Deus, te dá, que é só para você, é o dom de línguas, para que seja para a sua edificação. Mas tirando isso, tudo que Deus te dá, não é para você, é para um povo, é para uma nação. Então entenda, Ele te deu, Ele não vai mudar, está com você. Mas o que você vai fazer com isso? Aí entra a sua visão. Para que você não chegue na eternidade depois e entre no quartinho com o seu nome e fala, nossa, eu queria tanto ter vivido isso. E Deus vai falar, era seu. Você não viveu porque você não quis. Amém? Então, a minha oração hoje é que haja cura na sua visão. Sabe, que a sua missão também seja estabelecida, o seu propósito seja estabelecido. E que você viva à altura. Sabe para quê? Para que você frutifique. Para que a igreja de Cristo se mova conforme a visão que Ele tem dado a nós. Existe algo, e sempre é falado isso aqui, que foi liberado sobre essa casa, que essa igreja, colocaria essa cidade de ponta cabeça. E você faz parte disso, você é a igreja. Então você precisa entender aonde você se encaixa nisso, para que você faça parte. Esse é o José. Para que você faça parte do cumprimento dessa visão liberada sobre esse ministério. Amém? Feche os teus olhos, comece a orar, peça ao Senhor, Senhor, cura os meus olhos, abra minha visão, sabe, Pai, que seja estabelecida a missão que eu tenho, o que eu tenho a cumprir e a fazer para o Senhor. Sabe, peça mesmo ao Senhor, Ele é o mais interessado a te curar, a te sarar. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E Ele é o que faz. Ele é o que faz. A minha oração essa manhã é que você saia daqui sarado, que a sua visão saia estabelecida, sabe? Restituída. Que de alguma forma um colírio do céu aí desça nos teus olhos e você comece a enxergar tudo aquilo que o Senhor liberou, sabe, a sua vida, tudo aquilo que tem para você cumprir. Você precisa se mover, nessa visão que Cristo liberou para você. Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos na sua casa. Obrigado, Senhor,
por esta palavra que o Senhor liberou aos nossos corações. E eu peço, Senhor, que o Senhor continue ministrando cada um aqui presente, cada família, Senhor, que o Senhor venha, sabe, encontrando o coração dos teus filhos, vem fazendo que os corações aí se comuniquem, se ajeitem conforme a visão que o Senhor tem estabelecido para cada família aqui, Senhor, representada. Pai, que a visão, Senhor, dessa igreja seja sarada, Pai, que nós possamos começar a nos mover, Senhor, para o cumprimento, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, não só para esta casa, para os filhos dessa casa, mas para essa cidade, Senhor, para este estado, para o Brasil e todo o mundo, Senhor. Que sejamos sim, Senhor, como flechas, Senhor, nas tuas mãos, indo, Senhor, até onde o lugar que o Senhor determinar, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo salvação, Senhor, e povoando o céu conforme aquilo que o Senhor tem nos chamado. Mais uma vez eu agradeço, Senhor, e que continuemos a buscar, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Abençoe, Pai, este início de semana, que seja agora um tempo, Senhor, maravilhoso na vida de cada um aqui neste lugar, e que o Senhor continue ministrando, Senhor, os corações conforme o teu querer e a tua vontade. Assim eu oro, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.